Gente, aqui é Jorge Amâncio e você. Hoje, depois daquelas enxurradas de decisões estranhas, esdrúxulas e coisas parecidas, pronunciamentos macabros, diria eu, dá um certo desânimo, dá um certo... A pessoa fica meio adormecida, porque depois de tanta luta, depois de tanto dinheiro gasto para se colocar canalhas na cadeia, tomar um pouco daquilo que eles levaram no povo, 5 pessoas, dessas 5, 3 decidem que está 0-0, tem que começar tudo de novo. Não é só o cidadão molusco, ainda tem os outros envolvidos que vão querer também entrar na mesma brincadeira. Mas o mais importante disso aí é ver a cara de pau, o malabarismo dos 3 que julgaram a incompetência, a parcialidade do juiz. É um malabarismo, provas ilegais, imorais, roubadas, que não foram periciadas, usadas como pretexto. Quando qualquer ser humano que tenha pelo menos 2 neurônios já ouviu dizer que provas ilegais não são consideradas como prova. E foi feito isso, escancaradamente, por uma pessoa estranha, esquisita, que há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, eu lutava para entender, lutava para acreditar que fosse simplesmente um ministro desvairado, um ministro meio inconsequente. Mas não. Depois de tudo que eu já vi, ouvi essa pessoa fazer, o senhor Gilmar Mendes, e de tudo que já foi falado publicamente a respeito desse senhor, inclusive aquele Brasil Paralelo já fez documentários a respeito, contando da vida de cada ministro, e as coisas do senhor Gilmar Mendes são escabrosas. Mas para completar, veio Roberto Jefferson e esculachou. Para completar, para ficar mais nítida a coisa, veio Jorge Cajuru, jornalista, senador, esculachou. Pediu impeachment e tudo mais, só que pediu impeachment do Gilmar Mendes lá na época do senhor Alcolumbre. E o senhor Alcolumbre, com medo de ser processado, não segurou, arquivou e acabou. Agora, o senhor Jorge Cajuru, junto com o senhor Coppola que pegou mais de 2 milhões de assinaturas em poucas horas, pediu o impeachment do seu Alexandre de Moraes, que é outra figura, sabe, de escarnecer. A ministra Carmen Lúcia, mais uma vez, decepcionou ao mudar o próprio voto, com uma explicação esdrúxula também. Os novos fatos. Os novos fatos são denúncias feitas de maneira fraudulenta, que não deveriam constar como nada, não deveriam existir no processo. E ela mudou o voto. Então, se vai começar do zero, esse cidadão molusco aí, ele já tem uma idade avançada, pereré,
a prescrição é o caminho. Não deram como inocente porque não podia dar. É tanta prova, é tanta mala de dinheiro, é tanto caminhão cheio de dinheiro, mas vai beneficiar um monte de gente. Inclusive as empresas que fizeram acordo de leniência, papapá, está arriscado também tentar reverter alguma coisa. Eu só sei de uma coisa com certeza. As planilhas e as denúncias ou delações premiadas da Odebrecht, essas contam. O próprio Moro, o dia que ele quiser escrever um livro, ele sabe de história que não acaba mais. Os procuradores sabem de história que não acaba mais. Os policiais federais que trabalharam nessa investigação da extinta, da falida Lava Jato, sabem de tudo, da sujeira dessa gente toda, os bilhões que foram roubados do país, os bilhões que foram distribuídos para países que interessavam ao governo da época. Quer dizer, depois de tanta pouca vergonha, falam tanto dos filhos do Bolsonaro, de um dos filhos dele que é envolvido com isso, com aquilo, parará, rachadinha, e não falam no filho do Lula. Tem um livro que foi escrito agora há pouco. O cara trabalhava junto com o filho do Lula, com os sócios do filho do Lula, papapá. Vê, procura saber disso. Faz uma pesquisazinha na internet. Tudo que eu falar com vocês, pesquise na internet. Eu vou buscar entrevistas, eu vou buscar fatos. E daí a gente vê a gravidade da coisa. O Supremo Tribunal Federal não é vergonha nacional, não é vergonha mundial. Eles estão escarnecendo. Ministra Carmen Lúcia, é escarnecer, sim. Abusar da boa vontade do povo. É humilhar o povo. Porque, além da expectativa de se ter um país melhor, vocês incentivam o jovem a achar que ser um político, ser um poderoso de um país é isso aí. É viver à margem, acima da lei. Poder fazer aquilo que quiser fazer. Basta pertencer a um grupo poderoso, onde a grana role, onde os interesses se multipliquem rápido, em torno de grandes, vultosas quantias. Então, gente, depois de tudo isso que nós vimos, aí vem essa decepção. Mas não para por aí, porque antes o Fachin já tinha dito que era incompetente o julgamento lá na 13ª. Quer dizer, levaram 5, 6 anos para ver isso. Só que nós não estamos falando de um processo que está no início, não. Nós estamos falando de um processo que já foi julgado pela primeira instância, segunda instância, terceira instância e já foi revisto pelo próprio Supremo. Agora, 5 anos depois, quase 6, é que eles foram ver que aquela jurisdição era incapaz de fazer esse processo, bancar esse processo. Agora, uma outra coisa que tem que se falar rapidamente. Para se dizer que o Moro é parcial ou imparcial, nós temos que levar em consideração uma coisa que até agora eu não vi jurista nenhum falar. Eu não vi ninguém falar. O Moro, os procuradores, o pessoal da Receita Federal, COAF, papapá, faziam parte de quê? Foi denominado Lava Jato, mas faziam parte de quê? Não era uma força-tarefa que praticamente tinha um juiz presidindo isso? Tinha um juiz
Quando é força-tarefa, tem um coordenador. Ah, mas no Ministério Público, não. Ali eram tarefas divididas. E outra coisa, nós não estamos falando de criminosozinho comum. Nós não estamos falando de criminosinho pé de chinelo, não. A coisa tinha que ser muito bem feita, muito bem articulada, para poder pegar como pegou essa canalhada toda. Força-tarefa, senhores. É necessário que o juiz converse com o promotor, converse com o pessoal da Receita, para ir trocando ideias, para formar opinião, para ir buscar onde não tinha ido, não se pensou em buscar, vamos buscar ali. Isso é uma coisa tão normal. Eu tenho um amigo que é juiz, ele falou para mim que os advogados entram no gabinete dele, ele permite, para discutir algumas coisas em relação a determinados processos. Isso não quer dizer que ele vá tomar partido aqui ou ali, que ele seja venal, coisa parecida. Tem determinadas informações que são necessárias haver um papo rápido a respeito daquilo. E no caso de uma força-tarefa que está lidando com poderosos, canalha da pesada, não é canalinha, não, é canalha mesmo da pesada, é uma força-tarefa. São vários órgãos comprometidos nas investigações, nas apurações. Só que no nosso país, quando se fala em canalha da alta, a coisa tem que ser tratada com luva de pelica. Tem que ter muito cuidadinho. Não pode isso, não pode aquilo, papai. Tudo que tiver na legislação a favor da canalhada, eles vão usar. E nós temos um Supremo, sinto muito, se quiserem me prender, eu estou aqui. Nós temos um Supremo totalmente comprometido. Totalmente. Nós temos Gilmar Mendes, que é o rei do habeas corpus, aquele cara que deu 3 habeas corpus para o mesmo paciente, só que ele esqueceu de dizer para o mundo, depois, quando disse rindo, debochando, que o paciente ele tinha sido padrinho de casamento da filha do paciente. Ele esqueceu de dizer isso, ele não se julgou impedido, está tudo certo, ele é o cara. E a partir daí, o juiz Marcelo Bredas, do Rio, foi perseguido por ele. Em várias vezes que houve a união lá do pleno, ele tocou, inclusive na vida do juiz, que o juiz recebia auxílio moradia, não sei se a mulher do juiz também, a juíza também recebia, 8 mil por mês, não sei o quê. Ele falou isso várias vezes. Ele perseguiu até o juiz, porque o juiz não aceitou, deu o habeas corpus, o juiz prendeu o cara de novo por uma outra coisa. Ele deu outro habeas corpus, o juiz prendeu ele de novo. Ele não se deu impedido, ficou tudo certo. No caso do julgamento da chapa Dilma Temer, todo mundo ouviu o relator do processo gritando que nem desesperado. Eu não sou coveiro de provas vivas. E o Gilmar Mendes simplesmente teve um bate-boca violento com o procurador que estava lá, que rejeitou os 2 indicados lá para participar do julgamento, acabaram votando junto com o Gilmar, e o Gilmar no final deu o voto de Minerva. Foi 3-2, com aquele voto estreônico dele, contando uma fábula, fazendo gracinha, e acabou o processo aí. E naquela mesma noite, ou na noite seguinte, foi jantar com o Temer. Quer dizer, essa gente se arvora de moral, de equilíbrio, para fazer um papelão que fizeram agora. Por que isso não foi levado para o pleno? Foi julgado em turmas. O próprio presidente do tribunal falou que ia acabar com esse negócio, quando não fosse alguma coisa assim de muita importância, de muita relevância, seria levado para o pleno, os 11, discutir. Mas não, as coisas são feitas de maneira escamoteada, por baixo do pano, solta o meu ladrão que eu solto o seu.
coisa está sendo feita assim. Vamos dar um jeito de soltar o seu ladrão, depois tu solta o meu, de dar um jeito para soltar o meu também. E vamos embora. Enquanto isso, enquanto essa presepada toda aí, o senhor Alexandre de Moraes está mantendo um deputado preso em casa, está mantendo um jornalista numa cama já, preso em casa. E aí? Como é que fica isso? Isso é assim mesmo? Que país é esse? Que justiça é essa? Que equilíbrio jurídico é esse que nós temos? Toda parte do mundo, o juiz principalmente da Suprema Corte, tem uma postura que o cargo exige. Não dá entrevista, não fica qualquer câmara passou, fica com aquele beição rindo, não. Os juízes daqui, eles falam nos autos. Os juízes daqui, no Brasil, passou um vagalume, eles pensam que é o holofote do Partido Globo de oposição. E já estão se preparando para dar entrevista, para falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Quer dizer, são ridículos, são, sabe? São o resto da justiça. Se é que pode ter algum lugar, gente tão pequena para estar sentada em cadeiras tão importantes, que lida com, meu Deus do céu, lida com o futuro das pessoas, o futuro do país. Mas essa gente não está nem aí com as suas pequeninas decisões, com seus arroubos, com as suas gracinhas. São ridículos, são, sabe, são estranhos. E, além disso, além de nós termos um Supremo menor, nós temos o problema da justiça eleitoral, que é um dos membros do Supremo que está lá presidindo, que simplesmente bateu no peito, jogou a bola para o lado, não vai ter mais jogo porque eu coloquei um supercomputador ali, de não sei quantos milhões, e vai resolver o problema, a eleição vai ser com a maquininha mesmo e acabou, e a apuração é nossa e acabou. Nós, o povo, queremos uma eleição auditável. Nós queremos uma eleição que tenha, sim, uma maquininha lá, registrando o voto, guardando esse voto, caso haja uma necessidade, vamos recontar isso aí. Por que não pode ser feito? O que impede? Agora, estou empurrando com a barriga, estou empurrando porque eles estão preparando o golpe. Porque isso não é uma pessoa nem duas que está preparando, não. É uma gama enorme de pessoas de vários níveis do poder para tirar Bolsonaro. Porque eles querem voltar ao que estava lá no passado, onde todo mundo se dava bem. Todo mundo tinha o direito à sua boquinha, ao seu enriquecimento ilícito. E estava tudo certo. O povo que se dane, o povo paga, porra. Então, gente, esse é o país que nós estamos vivendo. Justiça para quê? Para quem? Por quê? Por quê? E continua, hoje teve a reunião do presidente, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente do Supremo. Eu achei lindinho os discursos, coisa linda. Só que a entrevista ontem do presidente do Senado me deu um desânimo para juntar com tudo que já estava ruim. Eu não vi o menor interesse desse cidadão de colocar os pedidos de impeachment dessas pessoas estranhas que estão no Supremo, botar para quebrar em cima deles, pelo menos para travar. Porque se pegar uns 2 ou 3 logo de estalo, os outros param para pensar. Perder a boquinha vai ser horrível. Outra coisa, por que a Câmara ainda não botou para votar ainda a mudança no Supremo? Quem pode fazer isso são eles.
Acabar com essa história de ficar lá até os 75 anos, acabar com isso. Não é para os próximos, não, a partir de agora, acabou. Acabou a mordomia. 6, 8 anos no máximo. Acabou. Vamos comer lagosta em casa, pô. Vamos tomar vinho importado em casa, com seu próprio dinheiro. Porque vão levar 30 e tantos mil por mês. Não sei se ex-ministro tem direito a carro, segurança, papapá, deve ter também. Vão levar tudo isso. Eu, no meu projeto, eu já colocaria para cortar tudo isso. Vai levar só o salário e ponto. Não sei porque que tem que ficar pagando ad eterno mordomia para quem está prestando um péssimo serviço ao país. E de maneira descarada. Mas tem que acabar com essas mordomias desses caras e rápido. Mandar essas senhoras para casa, esses senhores para casa, e botar gente nova ali. Gente que tenha realmente interesse de ajudar o país. Não é essa gente que não se sabe se é interesse nacional, se é interesse internacional, mas eles não estão pensando no povo, eles não estão pensando no cidadão, eles não estão pensando na gente do Brasil. Então, gente, a coisa está dura de ser triturada. Eles estão tentando enfiar esses ossos na nossa garganta de qualquer jeito. Está duro de aceitar isso. É vergonhoso, sabe? É vergonhoso ver tanta pose, tanta arrogância. E outra coisa, ali tem que ter juiz de carreira. Aquela coroação de uma carreira. E tem que ser decidido entre os pares deles. Não é do jeito que faz. Esse aqui é muito puxa-saco meu, já resolveu os problemas da minha esposa, eu vou indicar ele como ministro da Justiça e depois coloco ele lá como ministro do Supremo, para comer uma boquinha até o ano de 2033. Que beleza, hein? Maravilha. Gente, eu fico por aqui. A arara do vizinho já começou a gritar, dizendo para mim parar, que tá bom. Eu peço a vocês que dê o seu like, se inscrevam, sigam junto, porque a indignação é grande e nós temos que buscar soluções. Essa palhaçada desse lockdown que está aí, essa nojeira, que ninguém sabe exatamente para que serve. Ninguém sabe exatamente para que serve. Está tentando travar as pessoas em casa para a gente não ir para a rua, botar o bloco na rua de verdade. Essa reunião dos poderes hoje, não senti muita firmeza, porque esse presidente do Senado, não senti pressão nele. O presidente da Câmara já deu aquela ruída nas cordas, no caso do Daniel Silveira. Então, gente, eu fico por aqui, um abraço grande e até a próxima.